Pois é, pessoal, e a nossa novela preferida já começou com um capítulo novo. Não sei se você está sabendo, a Trump Media e a Rumble, através da justiça norte-americana, já mandaram realizar a citação do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, tudo leva a crer que eles vão partir para cima do ministro Alexandre de Moraes com tudo agora. E a gente vai estar acompanhando isso, é óbvio. Hoje é dia 18, quarta-feira. Esse é o nosso primeiro editorial do dia, que já começa com muita informação quente, muita informação pegando fogo. Pois é. Uma delas é o tira, põe, põe, tira. Coloca, tira, tira, coloca. Eu tô falando do Bolsonaro nos inquéritos que a turma aí cria, né? Você viu ontem o UOL anunciando que o Bolsonaro tinha sido indiciado no projeto da ABIN Paralela. Pois é, agora já não tá mais. Jair Bolsonaro não foi indiciado no caso da ABIN Paralela, parece que teve uma falta de comunicação da imprensa com a Polícia Federal. Mas a gente vai falar sobre isso nesse editorial. Outro ponto lembra que o The Washington Post falou que o Lula tá como o Biden brasileiro? Pois é, parece que eles estavam adivinhando o que ia acontecer. Lá no G7, o Lula só passou vergonha, né? Desmarcou a agenda com o Zelensky. Isso aí a gente já sabia que ele ia fazer, afinal, se fosse com o Putin, com o Maduro, ele não ia esquecer de jeito nenhum dessa agenda. Mas com o Zelensky, né, aí tudo bem. Agora, teve um momento vergonhoso, vexatório, em que o premier do Canadá foi falar, e aí aparece uma figura para, no meio da conversa, ficar incomodando e atrapalhando todo mundo. Todo mundo pensou, nossa, quem que é esse aí que tá atrapalhando? Adivinha? Lula, no meio da conversa do premier canadense, resolveu, né, falar o que não devia e atrapalhar a conversa do premier canadense. Não bastasse isso, essa cena aqui é peculiar. Todo mundo lembra do Biden, que andava pro lado errado, virava pro lado errado. Pois é, durante, né, a foto dos líderes do G7, adivinha, Lula pro lado errado. Todos os líderes do G7 tiveram que chamar a atenção do Lula, né? Mas é impressionante que vocês viram que o Lula ali estava do lado do Zelensky nessa foto. Como eu disse também, ainda sobre a nossa novela preferida, Alexandre de Moraes e Donald Trump, tem mais um capítulo. Pois é, a matéria do El Mundo mostra que Donald Trump busca uma parceria com a Suíça. Por que será a Suíça, hein, pessoal? Com a Suíça para ampliar sanções contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes. E aí, uma matéria que foi publicada na CNN mostra que agora o governo brasileiro, através do Itamaraty, está tentando negociações diplomáticas para amenizar possíveis sanções que possam vir ao ministro Alexandre de Moraes. Mas, ao que tudo indica, parece que já está tarde demais. O Donald Trump já está querendo, né, sanções ao Alexandre de Moraes. Também, né, o Paulo Matias e o Oscar Filho fizeram um vídeo, né, com algumas críticas à Janja. A gente vai ver, a gente vai analisar essas críticas aqui que foram feitas à Janja, meu amigo. E aí, né, só parece que o pessoal não está muito satisfeito com a Janja. E você? Tá feliz com a Janja ou não? Coloca no comentário que eu quero saber. E bora pra cima. Não esquece de inscrever-se no canal. Isso é muito importante, dá sua força aqui. Bora bater a nossa meta, 2 milhões de seguidores. Eu sei que a gente vai chegar lá. E também, você que não é inscrito, né, se puder compartilhar aí para alguém pedir a inscrição, isso ajuda e ajuda muito, tá? E você que tem aí a intenção de buscar um solo mais garantido, né, vamos dizer assim, com maior segurança jurídica para fazer seus negócios, investimentos, ter uma carga tributária menor, não pagar imposto sobre herança, por exemplo, o Uruguai é uma ótima pedida. Então, nós trabalhamos com a imigração e a saída fiscal, inclusive, para o Uruguai. Entre em contato aqui e agenda uma consulta, tá? Nós cobramos um valor de R$ 100 para fazer a consulta. Você entra aqui em contato, agenda a sua consulta. Tenho certeza que você vai gostar de saber todos os benefícios que o Uruguai te fornece. E bora para cima. É o seguinte, pessoal. Esse caso do Bolsonaro
estar sendo indiciado em mais um processo, que é o caso da ABIN paralela, chamou muita atenção. Não pelo Bolsonaro, mas principalmente pelo Carlos Bolsonaro. Logo depois de que sai a informação de que o Carlos seria candidato ao Senado por Santa Catarina, vral, vem mais uma da Polícia Federal. Matéria do UOL, retificando uma matéria anterior. Ontem saiu a matéria informando que Bolsonaro, Ramagem, o Carlos Bolsonaro e mais uns 30 seriam indiciados no caso da ABIN paralela. Dá uma olhada. Jair Bolsonaro não foi indiciado pela Polícia Federal em caso da ABIN paralela. A Polícia Federal apontou indícios de autoria e materialidade de Jair Bolsonaro nos fatos, mas entendeu que ele já foi indiciado por organização criminosa no caso do golpe e, por isso, não poderia ser novamente indiciado neste caso. A lista de indiciados, na qual o UOL teve acesso, tem 36 nomes, que inclui o Carlos Bolsonaro e o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, mas o presidente não consta na lista. Só para entender o que é esse caso da ABIN paralela que eles tanto falam, tá? É o seguinte, segundo o que apura a Polícia Federal, existia um programa chamado First Mile, a primeira milha. E nesse programa, ele localizava dados de geolocalização de onde estavam figuras. E aí as figuras que foram investigadas eram o ministro Alexandre de Moraes, que novamente é vítima do caso e provavelmente vai julgar o caso de novo. As coincidências do Brasil. Mas estava ali o Arthur Lira, o Alckmin, Alcolumbre, uma turma ali que estava sendo investigada. A grande questão é, esse negócio de investigar utilizando a tecnologia da época não é novidade não, tá? Vamos, por exemplo, entrar no túnel do tempo e voltar lá em 2008. Lá em 2008, olha só essa matéria da Gazeta do Povo que já fazia um bom jornalismo lá. Ministro do STF vai até Lula questionar, sabe o quê? Grampo ilegal. Na época não tinha o First Mile, tinha grampo. E aí, o governo Lula mandou grampear todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Em uma reunião de emergência, o presidente deve anunciar hoje a intervenção da Polícia Federal no caso de uma suposta escuta a Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes era o presidente do Supremo Tribunal Federal à época. E aí o Lula, a ABIN do Lula, fez um grampo no Supremo Tribunal Federal. Ninguém foi preso, ninguém foi indiciado, só teve um pedido. Não, Lula, não faz isso comigo, Lula. Não faz. Pois é. É o Brasil do que importa não é quem, mas o quê. Não. O que importa é que, mas não é quem. Não. O que importa é se você é petista ou se você é bolsonarista. Se é bolsonarista, eu te pego. Tá certo? Mas vamos lá. Vamos de notícia quase internacional, O Lula, no seu auge do seu terceiro mandato, tá passando vergonha no Brasil. E não é pouco, não. É muita vergonha no Brasil. Pois é. O The Washington Post fez uma matéria dizendo um caso familiar, uma questão muito familiar. O presidente do Brasil tá velho demais para concorrer novamente? Olha, eu não sei se ele tá velho demais. Porque a idade, eu acho que não é tanto o caso. Agora, o parafuso solto, esse é um caso que sim, o país inteiro tem que observar. Porque uma máquina não funciona com parafuso solto. Isso é fato, Então, a gente precisa entender o seguinte, estaria o Brasil sendo bem conduzido ou falta um parafuso nessa engrenagem que conduz o Brasil? A realidade é que o Brasil está indo de mal a pior. E aí, o que aconteceu no G7 escancara isso. Primeira questão, aqui já é moral, tá? Já é uma questão moral mesmo. Lula desmarca a reunião com Zelensky no G7 e retorna ao Brasil. O presidente Lula e o presidente da Ucrânia, Zelensky, desmarcaram a reunião bilateral que teriam durante a cúpula do G7 no Canadá. Segundo o governo brasileiro, o encontro entre os dois não aconteceu por problemas de agenda. Lula e Zelensky não teriam conseguido conciliar os horários após atrasos na programação do G7. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência, a SECOM,
Com os atrasos, Lula não pôde esperar para se reunir com Zelensky, pois tinha um horário definido para decolar de volta ao Brasil. Para, bebê. Não engana o povo brasileiro, não. Tava de jatinho da FAB. Fica disponível para vocês o tempo que vocês bem entenderem. Não tem horário de saída ou chegada. Se fosse o Maduro, esperava. Todo mundo sabe disso. Então, já começou mal ali, né? Na verdade, foi o Lula que não quis esperar o Zelensky, tá? Agora, outro ponto que a gente precisa falar é isso aqui, tá? Com problemas na tradução, Lula interrompe premier do Canadá no G7. Peraí. Não dava só pra... Ei, você aí, vem cá. Cara, eu não tô conseguindo entender. Corrige aqui pra mim. Ele precisava gritar, escandaloso. O pessoal tá reclamando aí que ele tá igual a Lady, né? Lady Gaga, né? Dá uma olhada aqui. We wait for 1 minute for the translation. No? Does that work? Can I go? Yeah. Okay. The president has song, please. Manda falar qualquer coisa para ver se eu sou certinho. Não tá saindo aqui. Gente, o Macron tá se rachando de rir, vocês estão vendo? O Macron tá se rachando de rir do Lula. Eu não vou falar ainda. Does that work? Are we working now with the translation or the sound, Mr. President? Muito baixo, Sérgio, muito baixo. Okay. All right. If we switch. A cara do Macron, pessoal, dá uma olhada. Apologies, Mr. President. Okay, very good. All right. Pois é, mas esse não foi o único momento vexatório, não. Teve um momento que literalmente lembrou muito, mas muito o Biden. Foi esse momento aqui, ó. Líderes do G7 chamaram a atenção de Lula após brasileiro conversar durante a foto oficial. Já perdeu o timing, né? Já perdeu o timing já dos protocolos, das regras a serem cumpridas. Dá uma olhada nesse momento aqui, eu vou colocar na tela aqui para vocês, em que o Lula, né, tá lá enquanto todo mundo esperando, resolve conversar, né, no meio da foto oficial. Aí todo mundo, ô Biden, quer dizer, Lula, dá uma olhada aqui, né? Então, assim, a impressão que se teve, né, é que a gente foi motivo de chacota aqui. Parece que os presidentes estavam meio que rindo, né? E o Lula meio perdido, sem saber o que estava acontecendo, meio Biden da vida, ou vocês não perceberam isso? Eu vou até deixar rolar aqui de novo e eu quero comentar de vocês, né? Todo mundo sai. Olha só, eu quero que vocês vejam o rosto, né, dos presidentes em relação ao Lula, né? Este turbante aqui, então, dá uma olhada todo mundo, né? Observando ali o que o Lula tá falando, até o Zelensky olhando, falando, meu Deus, o Brasil tá ferrado mesmo, né? Tá lascado mesmo, né? Então, assim, será que a matéria do The Washington Post estava certa? Será que é um caso muito familiar? Deixem os seus comentários aí. Mas vamos lá, pessoal. Olha só, Paulo Figueiredo acabou de fazer a publicação referente à determinação de citação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, pela Justiça norte-americana. A Justiça dos Estados Unidos expede nova citação contra Alexandre de Moraes após pedido da Trump Media e Rumble. A Justiça dos Estados Unidos pediu uma nova citação. O Tribunal da Flórida emitiu uma nova notificação após a primeira tentativa em março frustrada. Empresas acusam o ministro do STF de censura e violação da primeira emenda americana. Moraes
tem 21 dias para responder ou será declarado em revelia. As companhias pedem indenização e responsabilização pessoal. Vocês não entenderam que aqui é um jogo de gato e rato, é um jogo de estratégia. E o que acontece em relação ao ministro Alexandre de Moraes? Olha, muita gente está falando, nossa, vai violar a primeira emenda americana. Se tiver uma decisão de que houve violação da primeira emenda americana, vai ser preso. Não é isso não, não é assim que funciona, tá? Quanto a violações da primeira emenda americana, não tem sanção. Não tem sanção. A não ser que você seja algum membro do governo. A primeira emenda americana impede censura, né, e violações à liberdade de expressão. Se você é uma empresa privada, ou se você é uma figura internacional, como o ministro Alexandre de Moraes, que não é americano, e você for condenado, não existe sanção contra você. Então não há sanção, né, a não ser a reparação de danos morais, né, danos materiais, que a Rumble e a Trump Media pedem aqui. Então não existe sanção de prisão. Eu estou vendo alguns canais que não são do setor jurídico falando isso, que o Alexandre de Moraes vai ser preso, que vai ter isso, bababá, não tem nada a ver com isso, tá? Agora, tem uma estratégia por parte do Donald Trump, da Trump Media e da Rumble? Tem sim. Por quê? Porque você não é preso, mas você passa a ter uma ordem judicial para que você não censure mais. E aí, violação à ordem judicial é crime nos Estados Unidos, seja você brasileiro, seja você empresa norte-americana, privado ou do setor público, descumprir a ordem judicial nos Estados Unidos, tudo é crime. E aí sim, pode ser expedida uma ordem de prisão contra o Alexandre de Moraes em solo norte-americano, que vai impedir, obstar que o próprio Alexandre de Moraes entre em solo americano. Então, a ideia aqui da Trump Media e do Donald Trump é conseguir uma ordem judicial para que Moraes não censure mais. E caso a censura ocorra, aí tem um descumprimento de ordem judicial e aí sim a justiça norte-americana pode até determinar uma prisão. Isso é pacífico, né, em relação à regra jurídica dos Estados Unidos. Mas o que tem então, Sandro? Tem a aplicação da lei Magnitsky. O que seria a lei Magnitsky? Aí já é a morte financeira, ou seja, a ideia de aplicação da lei Magnitsky é tirar cartão de crédito, tirar acesso a todos os mecanismos que usam o sistema de pagamento norte-americano. E aí seria tenso, inclusive ao Moraes e aos familiares do ministro Supremo Alexandre de Moraes. Olha só o que diz aqui a matéria do El Mundo. Trump busca uma parceria com a Suíça para ampliar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. O jornalista Paulo Figueiredo afirmou que o governo Donald Trump está articulando com a Suíça para intensificar os impactos de possíveis sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A iniciativa visa pressionar o magistrado devido a decisões judiciais que, na visão de aliados de Donald Trump e bolsonaristas, configuram censura e violação à liberdade de expressão. A colaboração com a Suíça teria o objetivo de ampliar o alcance de medidas como o bloqueio de ativos financeiros e restrições de movimentação internacional, aproveitando o peso do sistema financeiro suíço. A pressão contra Moraes ganhou força após a declaração dos Estados Unidos de que há possibilidade de sanções baseadas na lei Magnitsky, que pune autoridades estrangeiras por suposta violação a direitos humanos. E sim, tá? O que o Donald Trump está falando é um mecanismo alternativo seria utilizar o sistema suíço, né, para movimentações bancárias. E aí o Donald Trump busca, né, levar o nome das pessoas que são sancionadas pela lei Magnitsky ao sistema suíço também. O que seria uma grande dor de cabeça para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Saiu hoje, essa publicação foi publicada pelo deputado Messias Donato, em que o William Vac fala que o governo brasileiro está tentando uma tratativa diplomática agora com o governo norte-americano para amenizar as sanções ao ministro Alexandre de Moraes, principalmente
principalmente depois de ter sido feita, né, essa nova tentativa de citação. Escuta só o vídeo aqui do William Vac, onde o Messias Donato diz: olha, é tarde demais, o governo tentou contato com o governo Trump sobre as sanções. Vamos lá, um assunto gravíssimo. O governo federal articula diretamente com a Casa Branca, está tentando evitar que ameaças de sanções ao ministro Alexandre de Moraes, se, em primeiro lugar, aconteçam, e a partir daí, que crise diplomática vamos enfrentar? Confira. Ao longo da última semana, a diplomacia brasileira intensificou o diálogo com o governo Trump. As conversas tentam alertar os Estados Unidos de que qualquer sanção contra Moraes traria um dano considerável para a relação entre os dois países. O Itamaraty encontra dificuldades para definir como está o patamar das conversas, já que considera os diplomatas de Trump imprevisíveis, especialmente pela última palavra ser do republicano. As negociações com a Casa Branca ocorrem depois do secretário de Estado do país, Marco Rubio, ameaçar Alexandre de Moraes com sanções embasadas na Lei Magnitsky, legislação que permite que os americanos punam estrangeiros acusados de violações de direitos humanos. A princípio, o governo brasileiro descartou uma reação pública sobre o assunto para não atrapalhar o fluxo das conversas. A posição poderia ser revista em um segundo momento, caso os Estados Unidos decidam cumprir com as ameaças contra Moraes. O plano também acompanha com atenção a abertura do inquérito contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. A base governista entregou nesta terça-feira uma representação no Conselho de Ética da Câmara pedindo a cassação de Eduardo. Pois é. E aí eu quis pegar essa matéria para falar com vocês também sobre essa questão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Hugo Mota, até agora, não quis encarar, né, essa questão de colocar a cassação do Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética em xeque. Até porque a probabilidade de que o governo Lula, né, vai tomar uma surra neste caso é gigantesca. Duvido muito a possibilidade de cassação do Eduardo Bolsonaro, conforme querem os petistas. Inclusive, duvido muito dessa pauta entrar em votação. A impressão que eu tenho hoje é que não existe mais Congresso Nacional. Parece que o Congresso não faz nada, não vota nada, não anda nada. Eu nunca vi o Brasil tão estagnado como está agora. E você? Qual a sensação que você tem? Enquanto isso, né, tem gente muito chateada que a Janja não viajou. Olha só, eu gostei muito dessa análise aqui. Presta atenção o que o Oscar Filho comentou sobre a Janja não ter ido acompanhar, né, não ter acompanhado o Lula lá no G7. Né? Seria bonito de ver a Janja mais uma vez acompanhando o seu amor, seu cônjuge. Ela sempre joga do lado da direita, sendo sincera. Enquanto o Lula desembarca no Canadá para mais uma cúpula do G7, Janja tem uma atitude que a maioria das esposas de presidentes só sonham. Ela não vai. Pois é, o rolê internacional da vez não teve espaço para a primeira-dama. Talvez porque já não tenham mais folhas vazias no passaporte dela, até porque ela já fez 35 viagens internacionais. Desde 2023 já bateu a marca de 130 dias fora do Brasil, mais tempo do que o próprio presidente da República, que passou 106 dias fora do país. E a legalidade dessas viagens foi até questionada, porque apesar da Janja não ter cargo público, ela viaja com uma comitiva digna de um ministério. Óbvio, tudo pago pela gente, com recurso público. A Janja está bem mais ocupada do que muita gente com carteira assinada no Planalto. Talvez seja por isso que ela deixou o G7 pro Lula e segue por aí viajando o mundo com uma agenda de prestígio, que nem faz parte de roteiros oficiais de primeira-dama. Você lembra que a Janja foi antes quando o Lula viajou para a Rússia? Pois é, ela disse que ela fez isso para economizar na passagem. Claro, o que ela economizou foi gasto na viagem dos assessores e companheiros de viagem dela. 6 por meia dúzia, afinal, ela tem bom senso e se considera uma pessoa inteligente, não é? Agora a pergunta que fica é, e no G7, será que o Lula vai sentir a falta dela? Eu acho que não. Afinal, a Janja parece até preferir viajar sem ele. Fez sentido o veneninho dele aí, né? Pois é. Mas literalmente, né? O que esperar de um país como esse? Agora uma coisa é certa. Todo mundo já percebeu o fiasco, o desastre que é esse governo. Quando até a mídia está batendo, porque é o seguinte, a mídia tratava
o Lula como um deus do Olimpo que desceria aos céus, traria a democracia de volta e tiraria o Bozo Mauzão das garras da presidência e devolveria às minorias, aos pobres, aos mais fracos, o poder da democracia. O que a gente teve de volta, né? Censura, autoritarismo, desastre econômico, gastos exacerbados, vergonha, vergonha e vergonha. Olha essa matéria do Estadão. Humilhação, a palavra certa é essa, tá? Parabéns pro Estadão. Humilhação do governo na Câmara. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Foi boa, tá? Lá na Câmara, o Haddad saiu de férias, foi viajar. E aí, deixaram para votar a urgência sobre o decreto do IOF. Foram 356 votos, se eu não me engano, o necessário e suficiente até para um impeachment. Olha que coisa boa, né? A humilhação do governo na Câmara, no imbróglio do IOF, confirma o descompasso entre executivo e legislativo e evidencia a perda da capacidade de Lula para liderar uma agenda nacional. O Lula não agenda nem a casa dele, né? Não lidera nem a casa dele, é a Janja que manda na parada toda. A falta de liderança falta de liderança e sobra oportunismo. Olha só, não. Agora sim, a mídia está começando a falar a verdade. Enquanto o governo se debate para conter crises sucessivas e aumentar a popularidade do presidente na base do marketing eleitoreiro, mequetrefe, temas fundamentais seguem relegados a segundo plano. É o que se tornou o Brasil. O Brasil já era, tá? O Brasil já era. Enquanto isso, o Lula fica dando pitaco em questões internacionais e passando vergonha. Olha o que o Lula publicou no perfil lá oficial dele, do Twitter, tá, gente? Do Twitter, que ele adora tanto falar mal. Fuck you, Elon Musk, né? Mas, em compensação, tá lá no Twitter, né? Lula, né? As pérolas do Lula, abre aspas. O filósofo. Os recentes ataques de Israel ao Irã ameaçam fazer do Oriente Médio um único campo de batalha, com consequências globais inestimáveis, fecha aspas, para o filósofo, né, do Planalto, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Agora vamos deixar gente grande responder? O André Laje, por exemplo? Não, presidente Lula. Não é Israel que está transformando o Oriente Médio em um campo de batalha. Os responsáveis por essa situação é o regime dos ayatolás que governa o Irã desde 79. É o mesmo regime que você apoiou a entrada nos BRICS e que sustenta vários grupos terroristas na região, além de buscar produzir uma bomba atômica. Israel está tentando há anos justamente desfazer esse campo de batalha criado por esse regime que o seu governo insiste em ampliar, inclusive colocando até dentro dos BRICS. É isso. Poderia tanto estar preocupado, estar focado em trazer matérias importantes para o Brasil, trazer investimentos, né? Atuar como uma pessoa liberal, mas não está. Ontem, o Zé Dirceu teve a pachorra, a cara de pau, de dizer que o governo Lula está governando com a base de centro-direita. É que o governo Lula governa com toda a base de centro-direita. Cara, ninguém quer saber mais da esquerda. Olha só, o que está acontecendo? A esquerda viveu anos atacando o agrofascista malvadão. Agora que é voto do agro, porque percebeu que o voto do MST não elege ele. E o agro está dando uma banana, literalmente, para o governo petista. Passou anos atacando a família, os evangélicos, os católicos. Atacando a família tradicional. E agora, quando ele percebe que a família tradicional ainda existe, ainda é forte, começa a abandonar os grupos LGBTQIA+, e acenar para as famílias. Ninguém acredita mais no governo Lula. O grupo LGBTQIA+, que tanto acreditou que eles dariam força, que eles dariam suporte, viram que o Brasil está sendo, né, humilhado e que está morrendo mais LGBTQIA+, agora do que antes. Que essas classes não estão sendo respeitadas em nada.
também já não estão querendo votar mais. Tá tendo uma proliferação de gay de direita, e são todos muito bem-vindos, são sempre pessoas muito sensatas, que estão, hoje, descendo a lenha no Lula. Ou seja, a realidade dos fatos é que a esquerda não conversa com mais ninguém, e agora está tentando colar a pecha de que a esquerda é direita. Não, não vai colar, mas não vai colar mesmo. Vamos lá, pessoal. Notícia internacional. Musk nega o uso de droga e posta um laudo toxicológico negativo. Seu bando de hipócritas. Pois é. Após ter sido acusado de consumir drogas intensamente, o bilionário Elon Musk postou um laudo do seu exame toxicológico negativo nesta terça-feira. Ele também alfinetou 2 jornais americanos de grande relevância nos Estados Unidos, o The New York Times e o The Wall Street Journal, afirmando que são hipócritas. Ambos os veículos fizeram reportagens alegando que o bilionário consumiria drogas. Desafio o New York Times e o Wall Street Journal a fazer teste de drogas e publicar o resultado. Eles não farão isso, porque esses hipócritas são culpados como o pecado, atacou Musk em tom irônico. A reportagem na qual alegava o uso de drogas de Musk foi postada pelo The New York Times em 30 de maio. O material trouxe à tona que pessoas próximas ao bilionário testemunharam o uso de ketamina, anestésico potente, e êxtase e cogumelos psicodélicos. Pois é. Tem um laudo, né? Tem um laudo. É só o Donald Trump, o Elon Musk agora, processar o The Wall Street Journal e o The New York Times. Já pensou o valor que seria uma indenização desses jornais para o Elon Musk? Seria forte, hein? Seria forte. Vamos lá, pessoal. Já deu 32 minutos. Já tô acabando. Última matéria que eu vou colocar para vocês aqui. Matéria da Folha de São Paulo. Pois é. A Procuradoria-Geral da República arquivou denúncia contra senador que disse que queria enforcar a Marina Silva. Pensando, né? Como é que ele vai dar conta ali? Mas não tem jeito. O Procurador-Geral da República decidiu arquivar uma denúncia contra o senador Plínio Valério, que é do PSDB, por ele ter afirmado que teve vontade de enforcar a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente. A frase foi dita pelo parlamentar em um evento em março, dias após a participação da ministra na CPI das ONGs no Senado. Imagina o que é tolerar Marina por 6 horas e 10 minutos sem enforcá-la, afirmou Plínio Valério. Sabe, o pessoal não sabe mais o que é a força, né, da expressão, né? Eu acho que o Aldo Rebelo precisa dar aula para essa turma. Quando você diz e você está sob pressão, não quer dizer literalmente que você está sendo, né, pressionado ou está dentro de uma panela ali com pressão. Quando você diz estou à disposição, não necessariamente quer dizer que você está à disposição para tudo que é necessário. Então, se o Aldo Rebelo viesse aqui explicar, quando ele fala, dá vontade de enforcar, pessoa chata, isso não quer dizer que a pessoa quer enforcar o outro, literalmente, né? Ou seja, mas é porque o tic-tac e os neurônios não funcionam tão bem, então não tem muita capacidade de entender o que é, né, uma força de expressão. Não estou falando nem de liberdade de expressão, estou falando de força de expressão, né? Entendeu? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre um prazer estar aqui, poder bater um papo com vocês, discutir um pouquinho sobre política, geopolítica, enfim. A gente volta daqui a pouquinho, ao meio-dia, põe água no feijão, que a gente traz mais conteúdo para vocês. Grande abraço.